Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar o R para encontrar pontos sobre a fronteira de variância mínima, caso nós conheçamos as rentabilidades esperadas e a matriz de covariância dos diversos ativos. Eu vou pressupor que vocês já tenham visto vídeos sobre a derivação da fronteira de variância mínima do ponto de vista matemático. Se vocês ainda não viram, clique na tela para assisti-lo. Antes de começar com o nosso tema propriamente dito, vamos recordar alguns fatos fundamentais dos vídeos anteriores. Primeiro, apenas recordando a anotação, né, que a gente está usando, nós estamos usando a letra R minúscula subscrito I, com um tio em cima, para designar a rentabilidade do ativo I. Esse tio em cima simplesmente está indicando que essa rentabilidade é uma variável aleatória. R barra I seria a rentabilidade esperada desse ativo, sigma I o desvio padrão da rentabilidade desse ativo, sigma IJ a covariância entre as rentabilidades de dois ativos, um ativo I e um ativo J, WI seria a participação, né, em valor, a participação percentual, né, no valor do ativo I na carteira de investimentos, tá? Mas em termos de valor. R maiúsculo tio seria a rentabilidade da carteira de ativos, ela é uma variável aleatória, porque essa carteira é composta, né, por ativos de rentabilidade aleatória. R barra seria a rentabilidade esperada dessa carteira de ativos e sigma R o desvio padrão dessa rentabilidade. Como nós estamos supondo que os investidores têm preferências do tipo média variância, a pergunta que eles se colocam, né, é qual o trade-off, qual que é a troca que ele tem que fazer entre rentabilidade e variância de carteiras de ativos. Né? Ele quer saber, o nosso investidor, ele quer saber se ele fizer o melhor que pode, qual que é a variância mínima ou qual que é o desvio padrão mínimo, né, que ele consegue obter dado uma meta de rentabilidade. Ou dado, né, uma medida de desvio padrão da carteira de ativos, qual que é a rentabilidade máxima que ele consegue obter. Então nós queremos analisar, de fato, nós analisamos já, né, matematicamente a relação entre esse desvio padrão e a rentabilidade. No caso em que há apenas dois ativos, nós vimos que essa relação pode ser expressa pela expressão que está destacada aqui. Né? Na verdade, nós vimos também que essa expressão, na verdade, ela está implicando uma relação entre, né, o desvio padrão da nossa carteira de ativos e a rentabilidade da carteira de ativos, ou seja, o nosso sigma subscrito R maiúsculo e o nosso R maiúsculo barra e a rentabilidade esperada da carteira de ativos. Essa relação, graficamente, ela seria descrita pelo lado de uma hipérbole, né? Uma hipérbole que tem o seu centro sobre o eixo vertical, se eu estiver medindo o desvio padrão no eixo vertical, né? E ela o seu eixo principal é uma linha reta horizontal. Né? É a relação entre o desvio padrão da nossa carteira de ativos e a rentabilidade esperada dessa carteira de ativos seria o lado direito dessa hipérbole, que seria uma hipérbole como essa que aparece nesse gráfico aqui. Essa relação seria simplesmente descrita por esse lado direito da hipérbole, uma vez que o lado esquerdo não faz sentido, né, do ponto de vista financeiro. Tá? Então, na verdade, a relação seria essa curva em azul que aparece aqui. Para mais detalhes sobre esse resultado, vocês podem assistir o vídeo sobre carteira com dois ativos, o link aparece agora na tela de vocês. Para analisar o caso de diversos ativos, nós começamos com uma simulação, montando diversas carteiras de ativos a partir de 3 ativos, e nós vimos que todas as combinações obtidas, né, de desvio padrão e rentabilidade esperada seriam representadas graficamente por pontos, né, que parecem, né, que estão contidos, né, necessariamente caem à direita de uma curva que nós conseguimos vislumbrar, né, graficamente, embora ainda não tivéssemos definido. Para definir, né, o formato dessa curva, nós inicialmente, né, passamos a analisar, tá, a relação entre a rentabilidade esperada de uma carteira de ativos, a variância da rentabilidade dessa carteira de ativos, tá, no caso em que essa carteira é composta por um número N, né, finito, mas indefinido ou arbitrário, de ativos. E nós chegamos a dois resultados interessantes. Né? O primeiro deles é que
se eu tiver N ativos para compor uma carteira de ativos, tá? Aquela carteira que vai ter a menor variância possível entre todas as carteiras, ela pode ser calculada através dessa fórmula aqui, né? ZM, né? Igual a AM elevado a menos 1 vezes BM, né? Então, quem que são AM, quem que é BM, né? Portanto, quem que vai ser ZM, tá? Bom, o AM, tá? É essa matriz aqui, tá? Que basicamente o que que é? É a matriz de covariância multiplicada por 2, duas vezes a matriz de covariância, e eu vou colocar ao lado, né? Eu vou completar, tá? Eu vou acrescentar uma coluna cheia de uns, né, para essa matriz, tá? E uma linha, tá, cujos primeiros componentes são 1 e o último componente é um zero, né? Então, de fato, é a minha matriz de covariância multiplicada por 2, com um vetor de uns ao lado direito dela, um vetor linha de uns, né, ao lado abaixo dessa matriz, tá certo? E completando a matriz, né, o número zero aqui, tá? Então, simplesmente é isso. O nosso vetor ZM simplesmente, que a gente vai calcular, né, de fato simplesmente tem os primeiros N componentes, são os pesos de cada ativo na nossa carteira, tá? Na carteira de variância mínima, que vai ser o resultado, né, mais um multiplicador de Lagrange, que é o lambda, né? E o vetor BM, tá, é um vetor que é composto quase inteiramente de zeros, né? Quase todos os seus componentes são zeros, todos os seus componentes são zeros, à exceção do último componente, que é o componente 1. Tá? Então, quando eu calculo, tá, ZM de acordo com essa expressão, é o inverso da matriz AM vezes BM, eu chego, tá, ao vetor ZM associado à carteira de variância mínima. Os N primeiros componentes desse vetor ZM, né, eles constituem a nossa carteira, os pesos dos ativos na nossa carteira de variância mínima. Esse foi o primeiro resultado interessante ao qual a gente chegou. E o segundo resultado interessante ao qual a gente chegou foi que, se a gente quer calcular, tá, a carteira com variância mínima, mas com uma meta de rentabilidade pré-estabelecida, né, garantindo uma rentabilidade pré-estabelecida, essa carteira de variância mínima vai ser dada por essa fórmula aqui, muito parecida com a anterior, é só o subscrito que desapareceu, o M aqui, né? Essa fórmula aqui diz o seguinte, né, que para achar essa carteira de variância mínima eu posso calcular um vetor Z, que é igual ao inverso de uma matriz A vezes um vetor B. Quem que é a matriz A? Bom, a matriz A parece muito com a nossa matriz AM, mas ela tem, né, uma linha e uma coluna a mais. Tá? Ela é, tá, composta, novamente, do dobro da nossa matriz de covariância. Tá? Então aqui eu tenho a matriz de covariância multiplicada por 2. E eu vou colocar do lado dessa matriz, tá, um vetor, tá, cujos componentes são as rentabilidades esperadas de cada um dos ativos, e vou colocar abaixo dessa matriz, tá, o mesmo vetor transposto. Ok? E vou colocar ainda ao lado desse vetor aqui um vetor de N componentes, todos eles iguais a 1, né? E abaixo, né, do nosso vetor aqui, né, um vetor de N componentes, todos eles iguais a 1. E para completar a nossa matriz, eu vou fazer uma matriz aqui, 2 por 2, composta simplesmente de zero. Tá? Então, na verdade, a diferença entre a matriz A, essa matriz A, e aquela matriz AM que eu mostrei agora há pouco, é que eu inseri essa linha aqui, né, com as rentabilidades esperadas, essa coluna com as rentabilidades esperadas, essa linha também com as rentabilidades esperadas. Essa matriz passou a ter duas dimensões a mais, então, ao invés de eu ter só um zero aqui no canto inferior direito da matriz, agora eu tenho 4 zeros. Ok? O nosso vetor B também parece muito com aquele vetor BM, né? Ele é um vetor composto exclusivamente de zero, com exceção dos dois últimos elementos. Tá? O penúltimo elemento é a rentabilidade esperada, a rentabilidade requerida, né? A qual eu quero calcular, né? Qual que é a carteira de menor desvio padrão que garanta essa rentabilidade, e o último componente é o número 1. Tá? E quando eu faço o cálculo, né, e o meu vetor Z, na verdade, o que é? O meu vetor Z é o vetor dos pesos, tá? Complementado com dois multiplicadores de Lagrange. Então, quando eu calculo, tá, o Z de acordo com essa fórmula aqui, os N primeiros componentes desse Z aqui vão ser os pesos ótimos, né, os pesos que minimizam
o desvio padrão da minha carteira, dada a meta de rentabilidade R barra, tá? Então vão ser os pesos da carteira que eu estou querendo calcular, tá? E os dois últimos componentes são os multiplicadores de Lagrange associados aos nossos problemas. E finalmente nós vemos que um resultado também bastante útil para a gente, né, que é o seguinte: se eu tiver duas carteiras que eu sei que estão sobre a fronteira de variância mínima, então qualquer combinação afim dessas duas carteiras, né, ou seja, qualquer carteira composta por essas duas carteiras também estará sobre a fronteira de variância mínima, e toda a fronteira de variância mínima pode ser descrita como combinações entre essas duas carteiras. O resultado interessante disso é que, se eu tenho duas carteiras sobre a fronteira de variância mínima, eu posso calcular todas as outras carteiras sobre a fronteira de variância mínima, como se elas fossem construídas a partir de dois ativos, essas duas carteiras originais, né? Isso quer dizer que a nossa fronteira de variância mínima continua sendo uma hipérbole, né, cujo centro está sobre o eixo vertical, o eixo no qual a gente está assumindo que o desvio padrão é igual a zero, né, e o eixo principal é o eixo horizontal. Eu vou pegar o lado direito dessa hipérbole. Então é o mesmo caso. O que nós vamos fazer agora são contas, né, para calcular essa hipérbole, fazer o gráfico dessa hipérbole, ver como é que a gente pode calcular os pontos sobre essa hipérbole, como que a gente pode calcular as nossas carteiras ótimas, a relação entre rentabilidade esperada da nossa carteira e desvio padrão. E para ilustrar como fazer essas contas, eu vou usar os mesmos dados com os quais a gente já trabalhou no vídeo no qual nós fizemos variar, né, arbitrariamente os pesos dos ativos para calcular qual seria a rentabilidade esperada, o desvio padrão, de carteiras de investimento escolhida de uma maneira relativamente aleatória, né? Os dados, se vocês estão lembrados, nós partimos de uma hipótese de que há apenas 3 ativos, com rentabilidades 4,27%, 0,15%, 2,85%, esse seria o vetor de rentabilidades esperadas, e uma matriz de covariância, que seria essa matriz que está sendo destacada aqui, né, notada com a letra Y, tá? Então seria, então é essa matriz que vocês estão vendo aqui, cuja diagonal, né, de 1%, 1,09%, 1,99%, e os outros dados são os que vocês estão vendo aqui. Nós já trabalhamos, né, com esses dados, tá, para fazer então um exercício no qual a gente simulou diversos valores possíveis para os pesos do ativo 1, do ativo 2 e do ativo 3. Né? Então todo esse código pelo qual eu estou passando aqui, a gente já trabalhou nele, né? E o que a gente fez, a gente falou, olha, montando um gráfico de nossas simulações, cada simulação representando com uma pequena circunferência, né? Esse gráfico vai ficando com uma cara como essa aqui, né? A razão, desvio padrão, a rentabilidade esperada de todas as simulações que a gente fez parece estar confinada, né, à direita de uma curva que seria a curva que contornaria esses dados aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou partir dos dados que a gente já trabalhou, tá? Que vai ser importante aqui, a gente definir uma matriz que é uma matriz de covariância, né? Logo, só na entrada desses dados aqui, a nossa matriz de covariância, eu chamei ela de MCOV, tá? Nós simulamos diversas rentabilidades, né, e obtivemos, que eu estou chamando de R's aqui, né, e obtivemos, né, diversos desvios padrões, tá? O vetor de diversos desvios padrões simulados foi DSV-PDS, e nós fizemos o gráfico aqui desses pontos obtidos. Eu vou repetir esse gráfico mais para frente, tá? Mas vou repetir desenhando, tá, uma curva aqui, tá? De fato, eu vou repetir com algumas modificações só para que esse gráfico fique mais compatível na comparação com a curva. Então, apenas para vocês verem aqui, nessas modificações a gente podia chamar de uma perfumaria, são pequenos ajustes, tá? O mais importante, eu mudei o caractere, né, que eu vou usar para representar cada ponto, ele estava sendo representado como pequenas circunferências vazias, né? Agora vão ser círculos cheios, tá? Vão ser círculos preenchidos com uma cor, né? Depois eu fiz o tamanho desse círculo ser menor, tá? Esse 0,3 é 30% do tamanho que ele seria se eu usasse o tipo natural, tá? Isso daqui é simplesmente para esse círculo ele não sobrepor, ele não se expandir para além da fronteira que a gente vai desenhar, tá?
Eu fiz com que ele tivesse uma outra cor, tá? E que ele seja transparente. Isso daqui não é tão importante. E também não tão importante, eu acabei optando por eliminar, tá? Essa caixa que está aqui em volta. Então, com essa mudança de parâmetros, tá? Já eu vou mandar ele fazer o gráfico de novo. Nós tínhamos um parênteses a mais aqui, né? Agora vou mandar ele fazer o gráfico, agora sim parece que está indo, tá? E ele vai ficar com essa cara aqui, né? Então isso daqui, essa nuvem, né? Assim, é o conjunto dos pontos que representam todas as nossas carteiras, tá? Então uma carteira sozinha agora vai ser um ponto bem pequenininho aqui, né? E com essa cor mais acinzentada que eu coloquei, preferi colocar, porque daí quando eu desenhar a curva ela vai aparecer com mais clareza. Quando eu quiser destacar algum ponto aqui, eu consigo destacar com um pouco mais de clareza. Além disso, no material que eu estou usando aqui, vou passar para vocês, eu mudei um pouquinho o nome de algumas variáveis com relação ao nome que eu havia dado no nosso vídeo, no qual a gente trabalhou efetivamente essas simulações, tá? Então as variáveis que já foram geradas aqui no meu código, né, e que eu vou usar para prosseguir aqui, são as seguintes. Então, a matriz de covariância continua com o nome MCOV, tá? O número N antes era o número de simulações. Eu achei mais adequado para o exercício que a gente vai fazer agora, o número N ser uma variável que vai representar o número de ativos na carteira, tá? E eu já criei essa variável no código, ele já foi rodado, né? Aqui lá no comecinho do meu código, aqui eu criei uma variável, né? N é igual ao comprimento, né, do vetor de rentabilidades de cada um dos rentabilidades esperadas de cada um dos ativos dessa carteira. O nosso número de simulações, o número de pontinhos no nosso gráfico, nesse gráfico aqui em cima, né? Esse número de pontinhos ou quase todos os números do pontinho. Vocês lembram que a gente tirou os pontos extremos aqui, né? Mas de qualquer maneira, o nosso número de simulações agora ele está armazenado em uma variável chamada RMS, tá? RS continua sendo o mesmo nome que a gente usou no vídeo anterior, é um vetor com as rentabilidades esperadas de cada um dos ativos. R, o mesmo nome que a gente usou no exemplo anterior, é o vetor com as rentabilidades esperadas de cada uma das carteiras simuladas, dos pontinhos que estão aparecendo nesse gráfico aqui, tá? DSVPDS é um vetor com os desvios padrões, né, dessas carteiras, os desvios padrões correspondendo a esses pontinhos, tá? Então, na verdade, o que mudou aqui foram essas variáveis N e NS, né? N agora é o número de ativos na carteira. Atualmente a gente está mantendo igual a 3, mas esse número agora ele está todo parametrizado de tal maneira que se você muda os dados, né, contemplando agora uma carteira com 5 ativos e uma matriz de covariância 5 por 5, tá? Todas as fórmulas se ajustam automaticamente, tá? INS agora, o número de simulações que a gente fez, que eram 100 mil simulações, né, agora virou NS. Vamos então agora aplicar, tá, essa fórmula que a gente derivou no último vídeo, né, que é a fórmula, né, que a gente usa para encontrar a carteira de ativos com menor variância entre todas as carteiras de ativos, né, menor variância não condicionada entre todas as carteiras de ativos, né. Quando a gente calcula esse vetor ZM, lembrando, né, os pesos de cada ativo na carteira são os N primeiros componentes desse vetor, né? Esse vetor tem N mais 1 componentes, né? O componente de ordem N mais 1, o último componente, é um multiplicador de Lagrange, né? Se eu tiro esse multiplicador de Lagrange, eu tenho o vetor dos pesos. A matriz AM é a matriz que é o dobro da nossa matriz de covariância, acrescentando do lado direito dela um vetor com N uns e abaixo dela um vetor com N uns também, fica faltando um espaço a ser preenchido que a gente preenche com o número 0, né? E o vetor BM é um vetor com N zeros e o último componente igual a 1, né? Então é um vetor com N mais 1 componentes, os N primeiros componentes igual a 0, o último componente igual a 1. Então, no nosso caso, que a gente está supondo, né, um mundo em que eu tenho 3 ativos, tá? Embora as fórmulas do R
elas admitam mais do que 3 ativos, mas só colocando aqui no contexto de 3 por 3 as nossas fórmulas, né? O nosso BM é um vetor 0001, né? A nossa matriz AM, aqui está a matriz que é o dobro da matriz de covariância, uns do lado direito, uns abaixo e um zero aqui à direita e abaixo, né? E o vetor ZM é o vetor dos pesos, o último componente um lambda, e a gente quer calcular exatamente esses pesos aqui, tá? Aqui eu estava pedindo para calcular o N já foi calculado, eu posso tirar esse dado aqui. E essa é a fórmula que a gente vai usar para calcular a matriz AM, e talvez seja bom a gente montar essa fórmula, né, passo a passo, né? De fato ela tem diversos passos encadeados em uma única fórmula, né? Primeira coisa, né, essa matriz AM é 2 vezes a matriz de covariância, como a gente falou, rodeada de uns, tantos uns quanto são os nossos ativos. Não seria muito bom se eu pudesse criar um vetor com tantos uns quanto são os nossos ativos através de uma fórmula? E eu posso fazer isso, tá? O R tem uma função que é a função rep, de repetir, né? Repeats, né? E ele vai repetir, tá? O objeto que é informado a primeira vez, que pode ser um único número ou um vetor de números, no nosso caso vai ser um único número, um vetor com um único componente, e o segundo argumento é quantas vezes eu quero repeti-lo, tá? Então, se eu quiser, eu quero repetir o número 1 n vezes, né? Lembre-se que n é o número dos ativos. Se eu pedir para o R fazer isso, tá? O que ele vai retornar, tá? É um vetor com 3, né? Componentes, todos eles iguais a 1. É exatamente isso aqui que eu quero colar à direita da minha matriz de covariância, tá? Bom, seria muito bom então se eu pudesse pegar uma matriz qualquer, né, e colar, tá, uma coluna à direita dela. Eu posso fazer isso? Sim, por sorte o R também fornece uma função para fazer isso, que é a função cbind, né? Cbind quer dizer cbind, né, para ser falar o inglês mais correto, significa colar uma coluna, colar por colunas, né? Então, se eu vou cbind uma matriz e um vetor, ele vai acrescentar esse vetor como uma coluna à direita dessa matriz, né? Eu quero acrescentar o vetor de uns, né, à direita do dobro da matriz de covariância, que a gente chamou de matriz MCOV, né? Então tá aqui, ó. Eu estou pedindo para ele colar à direita, né, do dobro da matriz de covariância um vetor no qual eu estou repetindo 3 vezes o número 1. Tá? Então, só para vocês verem, eu vou mandar ele rodar isso aqui. E aqui está, né? O resultado vai ser uma matriz 3 por 4, 3 linhas, 4 colunas. As primeiras 3 colunas representam o dobro da nossa matriz de covariância e a última coluna representa, né, o nosso vetor de uns. Tá? Pois bem, eu acho que aqui vale a pena eu abrir uma nova célula aqui no meu notebook, tá? E vamos fazer o seguinte, imagine agora que eu queira colar, tá? Eu queira colar uma linha por baixo dessa matriz, que é o que eu quero fazer, né? Eu quero colar uma linha aqui que tem 3 uns inicialmente e depois um zero. Bom, a gente já sabe que para fazer, tá, um vetor com 3 uns, eu uso a função rep1. E se eu quiser um vetor que tenha 3 uns e depois um zero? Eu uso a função C, né? A função C é a função de concatenar, tá? Se eu pedir para ele concatenar um vetor que tenha 3 vezes 1, né? Rep1, vocês devem ter visto que eu fiz um erro agora, né? Repetir o 1 n vezes, né? No nosso caso 3 vezes, tá? Então eu quero um vetor que tenha n vezes repetidas o número 1, tá? E eu quero concatenar ao final desse vetor, acrescentar o número 0, tá? Eu uso a função C. Ele vai concatenar esses dois vetores. Então, quando eu peço para ele fazer isso, olha o que ele faz? Ele faz, né, como a gente queria, um vetor cujos 3 primeiros componentes são 1 e o último componente é 0. Bom, eu quero colar esse vetor aqui como uma linha, né, nessa matriz que a gente acabou de calcular. Tá? Como é que eu colo uma linha, né, em uma matriz? Tá? Eu uso a função rbind, né, rbind, né, falando em português, né, ou aportuguesando o termo, né? Então eu vou falar, eu quero que você cole nessa matriz, que é o resultado da função cbind de 2 vezes mcov, né, repetida com o vetor
de 1 repetido 3 vezes, eu quero que você cole abaixo dessa matriz aqui o vetor, né, que a gente acabou de construir lá embaixo, na linha de baixo, né, que é um vetor que eu concateno, tá, o 1 repetido n vezes com o número 0. Agora, se eu mando ele fazer isso, eu tenho exatamente a matriz que eu queria, né? As 3 primeiras linhas, 3 primeiras colunas correspondem ao dobro da minha matriz de covariância. A última coluna é uma coluna com n uns, né? E o último termo igual a zero. A última linha é o transposto dessa coluna, né? N vezes o n uns, né? E o último termo igual a zero. E essa daqui é que eu quero que seja a nossa matriz AM, né? Então, vou pedir para o R gravar a nossa matriz AM dessa maneira, tá? Essa linha que eu estou destacando agora, né? Ela só usei para mostrar como fazer as contas, eu vou apagar aqui do nosso resultado. Bom, agora o que a gente tem que calcular? A gente também tem que calcular o vetor BM, né? É um vetor que repete 3 vezes o número 0 e depois vem o número 1, tá? E agora a gente já sabe como fazer isso, né? Eu uso a função rep 0 n vezes, o nosso n é o nosso 3, né? E concateno o vetor que eu obtive com isso com o número 1 no final, tá? Então, eu faço C, abre parênteses, rep, abre parênteses, 0, n, 1, fecha parênteses. Criei o meu vetor BM, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode pedir para ele mostrar o vetor BM, tá? E aqui está o nosso vetor BM. Ele tem 3 zeros e, na sequência, um número 1, tá? E agora a gente pode calcular, né, o nosso vetor ZM, né? Eu peço para ele inverter a matriz AM. Vocês lembrem-se que para inversão de uma matriz, para inverter uma matriz no R, eu uso a função solve. Solve a AM dá o inverso da matriz AM, tá? Então, isso aqui é o inverso da matriz AM. Aqui, lembrem-se que o sinal de produto matricial no R é o sinal, o asterisco secundado com 2 sinais de percentual, né? Então, o inverso da matriz AM vezes o vetor BM. Isso é o nosso vetor ZM. Tá? Quem que é o nosso vetor ZM? Vou pedir para ele exibir aqui. Okay? O nosso vetor ZM, tá? É um vetor, tá? Que tem, tá? Esses componentes, né? 0,44, 0,36, 0,19 e depois um menos 0,0105632. Esse último componente aqui, ele é um multiplicador de Lagrange, né? Os pesos da minha carteira são os 3 primeiros componentes, né? Então vamos isolar esses 3 primeiros componentes para montar um vetor de pesos dessa carteira aqui, tá? E o vetor de pesos dessa carteira, então, é o vetor Zn, tá? Indexado de 1 até n, né? Então são os n primeiros componentes do nosso vetor de pesos. Vou pedir para depois ele montar esse vetor e ele mostrar para a gente também, só para a gente ter certeza de que ele fez direito, tá? E também para ele checar a soma, né, de todos os termos desse vetor aqui, tá? Então, quando eu faço isso, aqui então ele dá um retorno, a primeira linha ele retornou o vetor de pesos, né? E na segunda linha aqui vocês podem ver a soma desse vetor efetivamente é igual a 1, né? Ok? Agora vamos calcular, né, qual que é a rentabilidade da nossa carteira de variância mínima, tá? E para isso o que eu vou fazer? Eu vou pegar a rentabilidade em cada um dos ativos, multiplicar pelo respectivo peso e somar tudo. Então eu fiz aqui. Lembre-se que W1 é o vetor de pesos que a gente acabou de criar. E RS, né, é o vetor de rentabilidades esperadas dos ativos individuais. Quando eu faço W1 vezes RS, eu estou multiplicando cada rentabilidade pelo seu respectivo peso. Quando eu somo tudo isso, eu obtenho a rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos mínimos, né? De fato, para o nosso código, eu só preciso armazenar isso aqui, mas se a gente quiser ver a rentabilidade esperada, a gente tem que pedir para o R mostrar R1, que é o que eu coloquei aqui nessa linha adicional, tá? E quando eu peço para o R fazer isso, vou subir aqui o nosso código um pouquinho, né? Então, nossa carteira de ativos com desvio padrão mínimo, ela tem uma rentabilidade de 2,5%. Né? Qual que vai ser, né, o desvio padrão, né, dessa nossa carteira de ativos com desvio padrão mínimo? Bom, o desvio padrão, né, eu calculo
pegando o vetor de preços, pré-multiplicando a matriz de covariância e pós-multiplicando essa matriz de covariância novamente, tá? A rigor, esse vetor de preços inicial aqui, ele tem que ser um vetor linha, tá? E o final um vetor coluna. O R vai fazer esse ajuste automaticamente, então não preciso me preocupar com isso, tá? E o que eu fiz aqui? Quando eu peço para ele fazer essa conta, ele vai retornar uma matriz, né? Eu pedi para ele fazer a conta desses termos entre parênteses, tá? Essa matriz daqui vai fazer com que ele dê, umas contas que a gente vai fazer no futuro, que ele dê alguns avisos que para nós não são relevantes. Então o que eu vou mostrar para vocês, né, o que está sendo feito aqui. Se eu pedir para ele calcular, tá, isso aqui apenas, então vamos limpar tudo isso aqui, tá? Se eu pedir para ele calcular isso aqui, tá? Ele está fazendo um produto matricial e o resultado de um produto matricial para o R é uma matriz, né? Como a gente usualmente fala, é uma matriz com um único componente, né? Eu vou querer tratar isso como um escalar, né? De fato, como um vetor sem o atributo din, se vocês quiserem, né? Como um vetor simples, tá? Então eu vou pedir para ele retornar ao primeiro componente dessa matriz, que de fato é o único, tá? E quando eu faço isso, tá? Ele vai retornar agora um número, né? Não na forma de uma matriz. Se eu quero que ele faça isso porque eu quero usar esse número em outros contextos. Se eu inserir uma matriz no lugar do número, ele pode dar alguns avisos desnecessários para a gente, tá? Então eu vou chamar esse resultado aqui de S1, né? Isso daqui é a variância, né, da nossa carteira de variância mínima, tá? E eu quero saber qual que é a variância da minha carteira de variância mínima. S1 aqui é a nossa um mnemônico de sigma 1, né, ou sigma 1 ao quadrado, tá? Mas o que a gente vai usar com maior frequência, né, é o desvio padrão dessa carteira de ativos, tá? E o desvio padrão dessa carteira de ativos é simplesmente a raiz quadrada da variância, né? Então eu vou pedir para ele guardar uma variável S1 como a variável de desvio padrão da nossa carteira de ativos mínimo, tá? Então, agora vamos pegar, tá, aquele gráfico que a gente havia construído no nosso outro exemplo, tá? Eu vou... então, as linhas dessa célula aqui, né, do nosso notebook, que não estão comentadas, fora essa linha que eu comentei agora há pouco, elas simplesmente estão reproduzindo, tá, o desenho daquele gráfico, né, que era o gráfico da dispersão dos pontos que a gente obtém quando faz as simulações de diversas carteiras de ativos, fazendo variar, escolhendo, né, aleatoriamente um número muito grande de pesos. Eu vou pedir para ele rodar isso, tá? Ele está rodando, ele demora um pouquinho, porque afinal são 100 mil pontos que ele tem que decidir como plotar. Tá aqui o nosso gráfico, tá? Só isso, né? Agora eu vou pedir para ele marcar um ponto, tá? Nesse gráfico. E para ele marcar um ponto no gráfico, eu uso a função points, tá? De pontos, né? Nessa função aqui, tá? Ele vai ter dois argumentos. O primeiro argumento é um vetor com o valor do x dos pontos que eu quero que ele marque. O segundo argumento, tá, é um vetor com o valor dos y que eu quero que ele marque, né? Os pontos que eu quero, o valor do x que eu quero que ele marque, né, é esse S1, né? É o desvio padrão da nossa carteira de ativos com desvio padrão mínimo, né? E o valor do y é o R1, né? A rentabilidade dessa carteira de ativos, é o que eu marquei aqui, tá? Esse parâmetro aqui, PCH igual a 19, é só para ele marcar o ponto como um círculo preenchido e não como um círculo vazio, só para ele ficar mais visível aqui. O que eu espero? Que quando ele mandar ele plotar isso aqui, esse pontinho fique bem aqui, né? Onde tem o desvio padrão, né? Mínimo, né? Seria descrevendo a carteira com desvio padrão mínimo. Eu vou mandar ele rodar, a gente espera um pouquinho, ele roda, e aqui está, né, o nosso ponto no lugar que a gente previa. Agora vamos determinar outros pontos sobre a nossa fronteira de variância mínima, né? Ou seja, vamos determinar pontos, né, nos quais a variância mínima dada a rentabilidade da nossa carteira de ativos, né? Quais são as carteiras de ativos que têm menor variância para a rentabilidade esperada que elas oferecem, né? E para fazer isso nós vamos usar, né, a nossa outra fórmula aqui, né,
Z, tá? Esse vetor Z parece com aquele vetor Zm, mas ele é a solução de um problema de otimização com a restrição de que a rentabilidade da minha carteira de ativos tem que ser uma rentabilidade meta, né? Vai ser o inverso de uma matriz A, que vai parecer um pouquinho com a matriz AM, mas vai ter mais uma linha e mais uma coluna, vezes um vetor B, né, que vai parecer também com o nosso vetor BM, mas ele tem mais um componente, né? Como a gente já viu, tá? A matriz A, né, é a matriz composta pelo dobro da matriz de covariância, né? Ao lado dessa matriz de covariância, eu coloco o vetor de rentabilidades esperadas e um vetor de uns, tá certo? Esses dois vetores eu transponho e coloco abaixo da matriz de covariância, um vetor de rentabilidades esperadas e um vetor de uns, e para completar essa matriz, né, fica faltando aqui quatro componentes da matriz a serem preenchidos, eu preencho eles sempre com zeros, né? E esta aqui então é a nossa matriz A, né? Ok? O nosso vetor B é um vetor que ele é composto de n zeros, né? O enésimo mais um componente é a rentabilidade esperada que eu quero que seja atendida, né? E o último componente é o número 1. Tá? Daí eu obtenho o vetor Z. Desse vetor Z, os n primeiros componentes são os pesos dos ativos na nossa carteira de ativos. No nosso exemplo, né, com apenas 3 ativos, tá? A nossa matriz A, né, vai ter essa cara aqui. Né? Aqui eu tenho dos 3 primeiras linhas, 3 primeiras colunas é o dobro da matriz de covariância, tá? As 3 primeiras colunas da quarta linha, né, assim como as 3 primeiras linhas da quarta coluna, representam as rentabilidades esperadas de cada um dos ativos. As 3 primeiras colunas da última linha, assim como as 3 primeiras linhas da última coluna, aqui deveria ter um umzinho, não está aparecendo, eu corrijo, são preenchidas com 1, né? E os quatro espaços, né, finais que sobram dessa matriz, né, que são os espaços, né, no canto inferior direito dessa matriz, devem ser preenchidos com o número 0. E aqui está a nossa matriz, agora sim com aquele 1 que faltava, tá? Acabei de corrigir, né? Era um erro de tipografia, né? Ok? Então, nós vamos calcular os W1, W2 e W3 que fazem com que a nossa... Para cada valor de R que eu queira calcular sobre a fronteira eficiente, eu calculo primeiro quais são os pesos dos ativos que minimizam a variância, né? Usando aquela expressão que a gente Z igual a 1 elevado a menos vezes B, tá? E os pesos dos ativos vão ser os n primeiros componentes desse vetor Z que eu obtenho com essa fórmula aqui. A primeira coisa a fazer é montar a nossa matriz A, né? E agora ficou fácil, né? Ela é 2 vezes a matriz de covariância. E eu vou colar 2 vetores agora como colunas dessa matriz, né? O primeiro é o vetor de rentabilidades esperadas dos ativos, que era o vetor que a gente tinha dado o nome de RS. E o segundo é um vetor do número 1 repetido n vezes, no caso 3 vezes, né? Eu vou obter, nesse caso, as 3 primeiras linhas dessa coluna. Depois eu vou colar abaixo disso 2 vetores, né, com 5 colunas, né, com 5 componentes como linhas dessa matriz. O primeiro, um vetor com as rentabilidades esperadas, como os 3 primeiros componentes e os 2 últimos componentes iguais a 0. Né, e depois um vetor, né, com as rentabilidades, com n uns, n vezes uns, no nosso caso 3 uns, e os 2 últimos componentes iguais a 0. Né? Eu vou usar a função cbind e rbind. Né? Então, primeiro, eu pego 2 vezes a matriz de covariância, né? Eu vou colar como colunas dessa matriz, né? À direita dessa matriz, o vetor de rentabilidades esperadas e o vetor de número 1 repetido n vezes, né? E vou colar na matriz resultante, né? Usando a função rbind, primeiro, né, o vetor de rentabilidades esperados conectado com um 0 e mais um 0. Né? Rentabilidades esperadas, um 0 e mais um 0 à direita. Né? E depois tá, o vetor com n vezes o número 1 repetido, 1, 2, 3, n vezes, né? Um 0 e mais um 0 à direita. E eu vou salvar isso daqui como a nossa matriz A. Tá? Só para vocês verem, eu vou pedir para ele imprimir a matriz A, porque talvez vocês não estejam tão seguros se isso vai dar certo, né?
mas eu mandei ele imprimir a matriz A, tá? E essa matriz A aqui, né, que saiu aqui, é exatamente a matriz que a gente tinha desenhado aqui, tá? Então a gente acabou de construir essa matriz A, né? Vamos montar agora o nosso vetor B, né? Então quem que era o nosso vetor B? 0, 0, 0, o R esperado e 1, né? Tá, ok? Então para montar o vetor B, né, eu preciso dizer qual que é o R que eu quero, que eu tenho esperado. Mas como eu quero calcular diversos pontos na minha fronteira de variância mínima, para poder esboçar o gráfico dessa fronteira de variância mínima, o que eu vou fazer é criar um vetor com diversas metas de rentabilidade. Tá? Essas metas de rentabilidade eu vou fazer elas serem igualmente espaçadas entre um valor mínimo e um valor máximo, né? Enfim, e que valor mínimo é conveniente a gente escolher? Bom, quando a gente desenhou esse gráfico aqui, a gente estabeleceu que a rentabilidade desse gráfico ia variar entre duas variáveis, uma variável que a gente chamou de y mínimo e uma variável que a gente chamou de y máximo. Então vou fazer os valores de R flutuarem exatamente entre esse y mínimo e y máximo. Eu já vou fazer só um pequeno ajuste. Mas basicamente é isso. O pequeno ajuste dá-se pelo seguinte: quando o R monta o gráfico, tá, ele vai dar uma margem acima desse y máximo e abaixo desse y mínimo. Então eu vou acrescentar essa margem, né? Eu vou somar ao meu y máximo 10% do seu valor. E vou tirar do y mínimo os mesmos 10% do valor do y máximo. Tá? Então o comando que eu vou fazer para a gente gerar, né, o nosso conjunto de variáveis R que a gente quer trabalhar é esse comando aqui. Eu vou criar um novo vetor, um novo objeto, que eu vou chamar de RS, que é na verdade plural de R's, né? E eu pus um B aqui porque a gente já tinha gerado um vetor R lá para cima, né? Então só para não confundir com aquele vetor R que a gente gerou lá para cima. E esse comando aqui, e esse vetor, tá, ele vai ser o resultado dessa função sec. A função sec no R, ela gera uma sequência, né? Ela gera uma sequência entre um valor mínimo, que é o seu primeiro argumento, e um valor máximo. Então eu pus aqui o y mínimo, que era o nosso valor mínimo, mas a gente ia descontar uma margem, que era 10% do y máximo. Então o valor mínimo da nossa sequência é o nosso y mínimo menos 10% do y máximo, e o valor máximo da nossa sequência é o nosso y máximo multiplicado por 1.1, ou seja, ele acrescido de 10%. E eu vou pedir para o R gerar uma sequência entre esses dois valores de comprimento igual a 200, e para isso eu vou usar esse argumento aqui opcional, length out, né, o comprimento da saída do nosso comando é 200. Ele vai gerar um vetor de 200 rentabilidades, né? Todas essas rentabilidades vão ser tratadas uma por uma como uma meta de rentabilidade, e a gente vai tentar estimar para cada uma dessas rentabilidades qual é a carteira de ativo de menor variância que tem como rentabilidade esperada essa rentabilidade. E o código que eu vou usar para isso está destacado nessa célula, né, aqui, que está com azul claro aqui do lado, tá? Eu vou primeiro criar, tá, um vetor WS, que é um vetor de pesos, tá? Então são os Ws, né? De fato vai ser uma matriz de pesos. Cada linha dessa matriz vai corresponder a um vetor de pesos para cada uma das rentabilidades que a gente definiu no vetor RSB, tá? E eu vou criar um vetor de desvios padrões, tá? DSV, PDSB, né? Simplesmente era o nosso DSV, PDS, desvios padrões, B porque a gente já tinha criado um outro vetor de desvios padrões, né? Esse vetor de desvios padrões, ele vai ter diversos elementos, cada componente vai corresponder ao desvio padrão mínimo que eu consigo ter se eu quero manter, né, uma meta de rentabilidade dada pela respectiva rentabilidade no vetor RSB. Tá? Eu vou iniciar, tá, tanto a nossa matriz WS quanto o nosso vetor DSPDSB como vetores vazios. Tá? De fato, a nossa matriz WS a gente poderia começar também como uma matriz, mas no nosso caso aqui não vai ter nenhum problema a gente começar como um vetor. Tá? E agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pedir para o R ele passar por todos os valores de RSB, e para cada valor de RSB que ele passar, ele calcula qual que é o conjunto de pesos dos nossos ativos ideal
para atingir essa rentabilidade com variância mínima e calcula essa variância mínima e, portanto, né, o desvio padrão mínimo condizente. Tá? E para ele passar por cada um dos componentes do vetor RSB, eu vou usar a instrução for. Né? A instrução for do R é uma instrução para, né? Ela é uma instrução que ela vai varrer, tá, um conjunto de valores, usualmente dados por um vetor, mas pode ser elementos de uma lista, elementos de algum objeto qualquer, e vai pegar cada um desses elementos e fazer algumas coisas com esses elementos. Tá? Aqui eu tenho uma função for, tá? Ela vai ter como argumento, né, algo colocado entre parênteses, né? Eu preciso dizer, tá, o nome de uma variável que eu vou chamar essa variável dentro do loop for, dentro do comando for. Aqui eu estou chamando essa variável de i, tá? E eu vou colocar aqui in, né, para o i em, né, no, tá, vetor RSB, tá? Então for i in RSB. For i in RSB quer dizer o seguinte: para cada componente do vetor RSB, faça o seguinte. Primeiro, chame ele de i. Tá? Depois, siga as instruções que se seguem. As instruções que se seguem aqui estão entre chaves porque elas estão espalhadas em múltiplas linhas. Tá? E essas instruções são o seguinte. Então, para cada componente de RSB, chame ele de i e primeiro calcule, tá, um vetor B. Tá? O vetor B é esse vetor B daqui. Né? São 3 zeros. A rentabilidade, que é o componente de RSB, no nosso caso o i, tá? Mais 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um vetor B, que eu vou pedir para ele repetir o número 0 n vezes, n representa o número de ativos, né? No nosso caso 3. Tá? Depois ele vai concatenar isso com a variável i, que é uma rentabilidade no vetor RSB, e o número 1. Então ele vai criar para cada valor de R que eu assumi, né? Entre, tá? Dentro dessa sequência aqui, RSB, tá? Ele vai computar esse vetor aqui, substituindo esse R barra por esse valor de R que a gente assumiu. Tá? É isso que ele está fazendo, criando dentro desse loop a variável B. Tá? Dada essa variável B, eu vou pedir para ele calcular, né, o vetor Z, né, usando, tá, essa expressão aqui, Z igual a inversa de A, vezes B. Né? A matriz A a gente já definiu, então eu vou pedir, olha, calcula o vetor ZB, chama essa variável ZB, tá? Como a inversa de A vezes o vetor B. Calculei. Bom, essa variável ZB, os primeiros n elementos são os pesos da minha carteira ótima, né? Da minha carteira de variância mínima, para o nível de rentabilidade pretendido I. Tá? Então o que eu pus aqui? Eu criei uma variável W que vai assumir o valor, né, vai ter como componentes, vai ser um vetor cujos n componentes são os n primeiros componentes do vetor ZB. Tá? E o que eu vou fazer? Esse vetor W eu vou colar na nossa matriz WS, né? Vou colar como uma nova linha. Então estou usando o comando rbind, que é o comando que cola linhas, né? Cole uma linha na matriz WS, o vetor W. Tá? Então, na primeira vez, essa matriz WS está vazia, ele vai colar um vetor de 3 colunas, ele não vai reclamar de fazer isso, e depois ele vai estar sempre, para cada novo I, ele vai colando um novo vetor de 3 colunas. Tá? Mas, na verdade, a gente vai estar mais interessado, no primeiro momento, em olhar qual que é o desvio padrão, né, que a gente obtém com essa carteira que minimiza, né, a variância e, portanto, minimiza o desvio padrão, né, dada a meta de rentabilidade I. Tá? Então eu vou pedir para ele calcular o desvio padrão, e o desvio padrão, a gente sabe, né, que quando eu sei os pesos que eu vou dar para cada ativo na minha carteira, esses pesos foram calculados na variável W. Né? Ele é dado pelo quê? Pelo produto matricial, a linha W multiplicada matricialmente pela matriz de covariância, multiplicada matricialmente pela coluna W. Né? Como o vetor W não foi transformado em uma matriz, o R vai ajustar naturalmente, tá? O primeiro W aqui para um vetor linha e o segundo W aqui para um vetor coluna. A gente não precisa fazer isso. E eu vou pedir para ele guardar, né, esse desvio padrão, tá, no nosso vetor C. O que vai acontecer?
eu vou ter agora, tá, dois vetores. Um vetor RSB, que é um vetor de rentabilidades requeridas, né, de rentabilidades aos quais eu vou calcular as carteiras ótimas. Eu vou ter uma matriz WS que vai ter, tá, para cada rentabilidade requerida, para cada rentabilidade de RSB, a correspondente carteira de ativos que minimiza a variância obtendo a rentabilidade no vetor RSB, no correspondente vetor RSB. Tá? E eu vou ter também para cada rentabilidade no vetor RSB o correspondente desvio padrão mínimo que eu posso ter para obter esse nível de rentabilidade esperada. Então eu vou pedir para o R fazer isso. Então o que ele tem agora, talvez valha a pena a gente mostrar pelo menos uma parte dos resultados, né? Os vetores RSB tem 200 elementos, a matriz WS vai ter 200 linhas por 3 colunas, o vetor DS, VP, DSB tem 200 componentes, eles são variáveis, objetos grandes para a gente visualizar por inteiro, mas vamos olhar, por exemplo, tá, alguns componentes dele. Tá? Então, vamos colocar aqui um código, vamos pedir para ele mostrar o RSB, tá? Os componentes 1, 50 e 200, tá? A mesma coisa para a nossa matriz WS, né? A nossa matriz WS é uma matriz, né? Então eu quero que ele mostre as linhas 1, 50 e 200, mas todas as colunas, né? Então eu dei aqui como argumento das linhas, né, o vetor 1, 50, 200, né? E o argumento das colunas eu deixei vazio porque eu sei que ele vai, quando eu faço isso, ele mostra todas as colunas. E vou pedir também para ele mostrar, tá, o vetor DSV, PDSB, tá? Também, né? Os componentes 1, 50 e 200, tá? E está aqui, né? Então ele está dizendo o seguinte, olha, o elemento 1 do vetor RSB, tá, é aproximadamente 6,7%. Né? A carteira de ativos que minimiza a variância de menor variância, a carteira de ativos de menor variância que garante essa rentabilidade esperada é a carteira de ativos na qual o primeiro ativo entra com peso menos 1,53, o segundo ativo entra com peso 2,7 e o terceiro ativo entra com peso 0,16. E o desvio padrão da rentabilidade dessa carteira de ativos é 0,29. Agora vamos para o segundo elemento, né, para o 50º elemento do nosso vetor RSB. Tá? Esse 50º elemento, tá, ele é menos 2,3%. Né? A carteira de ativos que gera essa rentabilidade esperada com o menor desvio padrão possível é uma carteira de ativos na qual o primeiro ativo entra com peso de aproximadamente 60%, o segundo com peso de aproximadamente 160% e o terceiro ativo, né, entra com peso praticamente zero, né, 0,5%. Né? O desvio padrão dessa carteira de ativos é 16%. Né? E a última carteira de ativos é uma carteira de ativos associada, tá, a uma meta de rentabilidade de 11% aproximadamente. Tá? E para eu atingir essa meta de rentabilidade com variância mínima, eu preciso usar o ativo 1 com pesos de 2,29% aproximadamente, o segundo ativo com um peso de menos 1,81 e o terceiro ativo com o peso de 0,53 aproximadamente, né? 53% aproximadamente. E o desvio padrão dessa carteira de ativos é 27,6% aproximadamente também. Né? Então, só para vocês verem o que foi calculado aqui. Bom, agora nós podemos fazer os nossos gráficos, voltar aos nossos gráficos. Né? Então, eu vou pedir para ele plotar, tá? Agora, os valores que a gente obteve, tá?
de rentabilidade do nosso vetor RSB e de desvio padrão do nosso vetor DSV-PDSB, tá? Mas antes disso, tá? Eu já vou pedir para ele fazer isso, eu só vou comentar uma linha aqui do meu comando de plot. Eu vou dar um comando que simplesmente vai reproduzir o nosso último gráfico, né? Ou seja, eu vou ter aqui marcados os pontinhos que correspondem, tá, às carteiras de ativos, aquelas 100 mil carteiras de ativos que a gente simulou fazendo variar aleatoriamente os pesos dessas carteiras, tá? E o pontinho que corresponde, né, à carteira de variância mínima. Vou pedir para ele desenhar esse gráfico aqui. Opa, tá aqui, né? Aqui está o nosso gráfico, tá? A nossa carteira de os pontinhos aqui em cinza claro, azulado, né? E aqui a nossa carteira de variância mínima. E agora eu vou pedir para ele desenhar, né, nesse mesmo gráfico, tá? Uma curva que descreva, tá, a combinação dos desvios padrões que a gente estimou, né, das nossas rentabilidades meta, RSB, e dos desvios padrões que a gente acabou de estimar agora há pouco, né, DSV, PDSB. Tá? Eu vou pedir para ele marcar isso com uma cor laranja, né, para destacar aqui desse cinza azulado, tá? E com uma largura de linha um pouco mais espesso. Esse LW aqui é uma abreviação de line width, né? Então é largura de linha, espessura de linha, tá? E ele vai desenhar uma linha cor de laranja relativamente espessa. Vamos pedir para ele desenhar isso, e o que a gente espera é que ele desenhe uma curva que exatamente faça o contorno desses pontos aqui, tá? Então vamos mandar ele rodar, esperando um pouquinho, né? E aqui está, né? Então aqui está a nossa curva em cor de laranja, fazendo exatamente o que a gente esperava dela, né? Ela está delineando, né, o nosso gráfico cheio de pontos que a gente obteve, variando aleatoriamente os pesos de cada ativo nas nossas carteiras. E aqui os pontos que a gente obtém, essa curva está unindo os pontos que a gente obteve, não escolhendo aleatoriamente os pesos, mas escolhendo os pesos para fazer com que, dada a rentabilidade, a nossa variância fosse a menor possível. Como eu tenho 200 pontos, né, eu pedi para ele unir esses pontos por linhas retas, daí o nosso comando lines aqui, tá? Mas essas linhas retas vão ser tão curtinhas que parece que eu tenho uma curva aqui, né? É uma boa aproximação para a verdadeira curva, né? É a verdadeira fronteira de variância mínima. Ocorre que existem duas maneiras alternativas de construir a nossa fronteira de variância mínima, e as duas maneiras alternativas são computacionalmente menos trabalhosas, né? Ou seja, o computador trabalha menos, né? Não necessariamente a gente, tá? Essas duas maneiras alternativas, elas baseiam-se no fato de que, se eu tenho duas carteiras de ativos distintas que estão sobre a fronteira de variância mínima, então qualquer combinação afim entre essas duas carteiras também estará sobre a fronteira de variância mínima. Significa o seguinte, né? Eu não preciso calcular 200 carteiras sobre a fronteira de variância mínima. Basta eu calcular duas, qualquer combinação afim, né? O que é uma combinação afim? Uma combinação afim é o seguinte: se eu imagine que eu tenha duas carteiras sobre a minha fronteira de variância mínima, uma carteira W estrela e uma carteira W duas estrelas, tá? Uma combinação afim é definida com base em um alfa real, uma variável real alfa qualquer. A combinação afim entre W estrela e W duas estrelas é alfa W estrelas mais 1 menos alfas duas estrelas, né? A carteira resultante dessa combinação afim, se W estrela e W duas estrelas estão sobre minha fronteira de variância mínima, essa carteira resultante também estará sob minha fronteira de variância mínima. Então o que a gente pode fazer é, ao invés de ficar estimando, né, qual que é a carteira que minimiza a variância dado uma meta de rentabilidade X, nós podemos fazer isso só duas vezes e depois só fazer combinações afins entre as duas carteiras que nós obtivemos para obter todas as outras carteiras sobre a fronteira de variância mínima. Então vamos fazer isso. Então, para fazer isso, a gente pode usar duas carteiras, né? Vamos supor que eu não tenha, né, feito o exercício que a gente acabou de fazer para derivar essa fronteira de variância mínima. Então, até aqui o que a gente tem é apenas uma carteira calculada, que foi a carteira de variância mínima não condicionada à rentabilidade, que nós calculamos há pouco, que era a carteira com rentabilidade R1 e desvio padrão S1. Agora, vamos calcular uma segunda carteira. Eu preciso de pelo menos duas carteiras sobre a
fronteira de variância mínima. Então, pelo menos mais uma vez eu vou precisar usar aquela nossa fórmula que dizia que, subindo lá de volta na nossa fórmula, dizia que z igual a menos 1 vezes b. Né? E os n primeiros componentes desse vetor z são exatamente os pesos que compõem a carteira que a gente está buscando. Pois bem, então vamos calcular, né, pelo menos mais uma carteira sobre a fronteira de variância mínima. Primeiro vamos escolher um nível de rentabilidade qualquer. Eu sugiro que a gente escolha um nível de rentabilidade relativamente diferente da rentabilidade da carteira que a gente já tem, que é a rentabilidade associada, né, à variância mínima. Tá? E aqui um bom chute, me parece, é escolher o nível de rentabilidade como sendo aquele valor Ymax, né? Aquele valor Ymax que era o valor que a gente escolheu para delimitar aqui o gráfico dos pontos que representavam as carteiras que a gente havia simulado, né? Simplesmente escolhendo aleatoriamente os pesos de cada ativo nessas carteiras. Né? Então vamos escolher esse Ymax aqui, tá? Ele vai ser vai ser aproximadamente 10%, parece ser um ponto, uma boa escolha, tá? Mas vocês podiam escolher qualquer outro valor aqui, né? Desde que não fosse igual, tá? Ao valor R1. O valor R1 era o valor dessa carteira aqui de variância mínima, né? Tá? A gente quer pegar uma carteira diferente, né? Então escolhe qualquer ponto aqui, tá? E agora vamos montar, então, para aplicar de novo, né, essa expressão aqui, tá? Eu preciso montar o vetor B. O vetor B, ele tem n zeros seguidos da rentabilidade que eu quero, que é aquela rentabilidade R2 que eu arbitrei agora há pouco, igual a Ymax, e seguido de 1. Né? Então, aqui vem, né, a expressão para montar o nosso vetor B. Tá aqui, B igual, né, a um vetor, tá? Que concatena, tá? A repetição do zero n vezes, nosso n é 3, é o número de ativos, né? Concatena então 3 zeros com a rentabilidade R2 com o vetor 1, tá? É o que a gente quer da nossa carteira, do nosso vetor B, né? Então, montei aqui minha carteira R2, montei aqui o meu vetor B, tá? Agora, o próximo passo é calcular, né, os pesos nessa carteira R2. Então, primeiro, eu vou calcular o vetor Z, né? Então, lembrando aqui, ó, o Z era A menos 1 vezes B, né? Então vamos lá, voltando lá na nossa expressão, aqui a gente estava, eu vou calcular o vetor Z, vou chamar de Z2, né? Uma vez que essa carteira está indexada com o número 2, tá? Então é a inversa de A, que eu obtenho usando a função solve com o argumento A, multiplicada matricialmente pelo vetor B2, né? Então, com isso a gente acha o vetor Z. Os pesos, né? Ou seja, a minha nova carteira, são os 3 primeiros elementos, né, desse vetor aqui, tá? Então, eu peguei W2, tá? São os componentes de 1 até 3 desse vetor aqui, ok? Se vocês quisessem ver W2, vou colocar aqui. W2 teria esses pesos aqui, né? Peso 2 para a primeira carteira, para o primeiro ativo, peso menos 1,58 para o segundo ativo e peso 0,49 para o terceiro ativo. Então, calculado o vetor W2, agora a gente pode calcular a variância, né, da rentabilidade dessa carteira, que é simplesmente o vetor de pesos multiplicados pela matriz de covariância, multiplicado novamente pelo vetor de pesos. Lembrando que como esse vetor de pesos aqui não está associado a uma forma matricial, o R vai interpretar como um vetor linha quando ele está pré-multiplicando essa matriz e como um vetor coluna quando está pós-multiplicando, para garantir a conformidade entre esses dois vetores. Tá? O que eu fiz aqui, eu coloquei entre parênteses esse resultado, tá? Ele vai retornar uma matriz, e como eu quero que a minha covariância dessa carteira não seja tratada como uma matriz, mas simplesmente como um vetor com um único componente, eu vou pedir para ele retornar o primeiro componente dessa dessa matriz, que é o único componente, mas fazendo isso ele vai caracterizar o objeto resultante não mais como uma matriz, mas como um simples vetor e vai atribuir isso, né, à variável S22. S22 vai representar a variância da carteira de ativos de variância mínima que garante a rentabilidade esperada R2. Tá? E a raiz quadrada de S22 é o desvio padrão dessa carteira de ativos que nós vamos notar pelo nome S2. Muito bem. Então agora nós já temos as nossas duas carteiras de ativos. A carteira de ativos W1, que era a carteira
de ativos de variância mínima não condicionada e a carteira de ativos W2, que é a carteira de ativos que minimiza a variância entre todas as carteiras de ativos cuja rentabilidade esperada é R2. Agora a gente pode fazer, né, as carteiras de ativos intermediárias, tá? Então, para fazer isso, eu vou repetir aquele loop for, né? Eu vou começar aqui com um vetor de Ws de pesos, vamos chamar ele, eu estava chamando de WS, né? Vamos chamar de WSC, tá? Tudo que está acontecendo aqui, eu estou indexando com a letra C, então vamos fazer isso, tá? WSC vai ser uma matriz, na verdade, né? Mas eu vou iniciar ela vazia, tá? Como um vetor vazio, tá? DSV, PDS eram os desvios padrões, eu vou colocar C aqui, que são os desvios padrões da nossa terceira alternativa, né? E RSC são as rentabilidades, né, que eu vou calcular nessa minha terceira alternativa, né, de pontos sobre a minha fronteira de variância mínima, tá? Então, eu fiz um pequeno ajuste aqui, onde estava WS eu chamei WSC, deixa eu só corrigir isso aqui no meu código, para a gente ter certeza que não vai ter nada disparatado aqui, né? O resto eu acho que já estava de acordo. Bem, então eu vou fazer agora um loop, tá? Qual que é o loop? Eu vou pedir para ele fazer variar o alfa, tá? Que alfa é esse? É esse alfa aqui, né? O alfa que são os pesos que eu estou considerando nas combinações afins, tá? Entre W estrela, que vai ser o nosso W1, né, os pesos da minha carteira de variância mínima, e W2 estrelas, que são os pesos dessa nova carteira que a gente acabou de calcular. Esses pesos aqui, né, 2,08 menos 1,58, 0,49, tá? Então eu vou fazer médias entre esses pesos, de fato, combinações afins entre esses pesos, tá? Variando, tá? Fazendo o alfa variar, tá? Num intervalo grande, eu fiz alguns testes só para garantir que o meu gráfico seja compatível com o gráfico que a gente estava fazendo, eu estou fazendo o alfa variar entre menos 2 e 3, tá? Só que eu estou fazendo ele variar, tá, em passos bem pequenininhos, de tal maneira que eu vou ter 200 alfas. Então eu vou calcular 200 linhas, 200 vetores de pesos, né, cada um sendo uma linha da nossa matriz WSC, 200 desvios padrões e 200 rentabilidades, tá? Então eu vou pedir para ele pegar alfa, tá? Como sendo todos os elementos, né, na sequência que vai de menos 2 até 3, com 200, espaçado igualmente, né, com 200 números. Né? Então são os 200 números de menos 2 até 3 espaçados igualmente. Tá? Então ele vai pegar cada um desses números, ele chama de alfa, daí ele chama uma variável de PS, né, que são os pesos, tá? Que vai ser alfa vezes W1 mais 1 menos alfa vezes W2, essa fórmula que está aqui em cima, né, tá ok? Daí ele vai colar na matriz WSC esse vetor de pesos como uma nova linha, tá? E atualizar a matriz WSC para conter esse vetor de pesos como uma nova linha, tá certo? E ele vai colar no vetor RSC, tá? A rentabilidade, tá, associada a esse vetor de pesos. O que é? É o nosso vetor de pesos vezes o vetor de rentabilidade dos nossos ativos, que era o vetor RS, né? Tá certo? Isso daqui ele vai acrescentar ao nosso vetor de rentabilidades, tá? E vai acrescentar o nosso vetor de desvios padrões, tá? O desvio padrão, né, associado a esse vetor de pesos PS, que é esse vetor de pesos PS multiplicado pela matriz de covariância, multiplicado novamente pelo vetor de pesos PS. Né? Mais uma vez, como esse vetor de pesos não está definido como uma matriz, o R vai interpretar ele como um vetor linha na primeira vez que ele aparece e como um vetor coluna na segunda vez que ele aparece, para garantir a conformidade, né, entre as matrizes que estão sendo multiplicadas aqui. Tá, okay? Então eu vou pedir para ele fazer todas essas operações. Ele fez as operações e, portanto, nós já temos esses vetores. Tá? E, de fato, o que eu estou interessado efetivamente é nesse vetor RSC, que vai ser o vetor das rentabilidades, e no vetor DSV-PDSC, que é o vetor dos desvios padrões. Né? Plotando esse vetor aqui, eu vou ter, né, o gráfico, né, espera-se, né, da nossa fronteira de variância mínima. Então vamos fazer isso, né? E mais uma vez eu vou fazer que nem da outra vez, tá? Primeiro eu vou fazer o gráfico apenas, né, com com os pontos representando aquelas carteiras que foram geradas aleatoriamente, né?
e apenas um pontinho que eu vou deixar marcado, que é o ponto de variância mínima, tá certo? Vou pedir então para ele entrar isso aqui. De fato aqui eu vou marcar dois pontinhos, tá? O ponto correspondente à nossa carteira de variância mínima e o ponto correspondente a essa nossa segunda carteira, né? Nossa carteira 2, tá? Então quando eu pedi para ele grafar aqui os pontos, eu usei o comando points, tá? Um vetor S1 e S2, que são as variâncias da carteira de variância mínima e da segunda carteira que a gente está usando, e como segundo argumento, né, no eixo dos y, dá um vetor R1 e R2, rentabilidade da carteira de variância mínima, e aquela rentabilidade Ymax, que era de aproximadamente 10%, né, tá ok? O resto é igual, né, ao que a gente tinha mandado fazer antes, tá? Então eu vou pedir para ele fazer, para ele plotar isso aqui, tá? Então aqui estão, né, as nossas duas carteiras, né? E aqui todas as carteiras que a gente obteve por simulação, tá? Agora eu vou pedir para ele fazer o gráfico, né, dos valores, né, de desvio padrão e de rentabilidade que nós acreditamos estejam sobre a nossa fronteira de variância mínima, que são esse valor DSV, PDSC, C, né? Então esse é um vetor de desvios padrões calculados, e RSC, que é um vetor de rentabilidades calculadas, tá? Esses dois, tá? Com base nessa expressão aqui, né? São simplesmente combinações afins, né, dessas duas carteiras aqui, tá? Então eu vou pedir para ele rodar, né, novamente esse gráfico aqui, tá? Agora desenhando, né, a curva que eu espero que contorne esses pontos aqui. Vamos mandar ele fazer isso aqui, aguardar um pouquinho, e aqui está, né? Ele fez exatamente o que a gente esperava, né? Aqui eu tenho a nossa fronteira de variância mínima bem desenhadinha, exatamente delimitando, né, o que parecia anteriormente ser a fronteira desses pontinhos aqui. E a terceira forma de estimar a fronteira de variância mínima talvez seja mais direta, e ela se baseia exatamente no fato, né, de que nós estamos derivando todos os pontos sobre a fronteira de variância mínima como resultado de combinações afins de duas carteiras previamente conhecidas sobre essa fronteira de variância mínima. Bom, se eu estou combinando duas carteiras apenas duas carteiras sobre a fronteira de variância mínima, se eu chamar essas duas carteiras de dois ativos, nós estamos caindo de volta no caso da definição dessa fronteira para o caso de dois ativos. E nesse caso nós já havíamos visto, né, que a relação entre a variância da nossa carteira de ativos, né, combinando apenas esses dois ativos, ou no nosso caso essas duas carteiras, a relação entre a variância da nossa carteira de ativos e a rentabilidade esperada dessa carteira de ativos é dada por essa expressão aqui, né? Tá, ok? Então, o que é 1 aqui, que é o ativo 1, no nosso caso de uma carteira com dois ativos, agora virou uma carteira 1. E o que é o ativo 2 virou uma carteira 2. Então, nós podemos usar, né, exatamente essa expressão para derivar, tá certo, o formato da nossa fronteira de variância mínima, né? De fato, essa expressão aqui é boa porque a gente pode derivar exatamente a fórmula dessa fronteira, né? Tá, ok? Bom, o que a gente sabe, né, dessa expressão aqui? Nós temos R1, que é a rentabilidade de uma das carteiras, vamos dizer aquela carteira de variância mínima, que a gente já estava atribuindo uma rentabilidade R1. Nós temos R2 barra, que é rentabilidade R2, que a gente estava atribuindo a segunda carteira que nós estimamos, tá certo? Nós temos a variância da carteira de variância mínima, temos a variância dessa segunda carteira, tá? O que nós não temos dessa expressão toda aqui é a covariância, tá, entre as duas carteiras, mas essa covariância é fácil de calcular, né? Não é muito difícil mostrar que essa covariância ela pode ser obtida premultiplicando-se a matriz de covariância pelo vetor de pesos da primeira carteira, esse vetor na forma de um vetor linha, tá certo? E pós-multiplicando isso pelo vetor de coluna, cujos componentes são os pesos da segunda carteira. Com isso a gente calcula a covariância entre as duas carteiras, né? Então eu tinha uma carteira 1, cuja rentabilidade esperada era R1, e o desvio padrão era S1, e os pesos eram W1. E eu tinha uma carteira 2, cujos pesos eram W2, a rentabilidade era R2, a rentabilidade esperada era R2, os pesos eram W2. Vamos calcular esse desvio padrão, sigma12, que nós vamos chamar aqui no R, né, definir um objeto chamado S12, tá? Então esse objeto aqui vai ser
é o vetor de pesos da nossa carteira 1, a carteira de variância mínima, multiplicado pela matriz de covariância e isso novamente multiplicado pelo vetor de pesos agora da carteira 2. Né? Novamente, né, como esses vetores aqui eles não têm um formato matricial definido, o R vai interpretar o vetor de pesos da carteira 1 nessa expressão como um vetor linha e o vetor de peso da carteira 2 como um vetor coluna. E novamente, né, para evitar que esse resultado seja tratado como uma matriz, tá? Eu vou indexar o resultado finalmente, colocar o resultado entre parênteses, como vocês podem ver aqui, indexar aqui com 1, porque eu sei que é uma matriz com um único componente, ele vai retornar esse único componente, mas não vai mais encarar ele como uma matriz. Né? Então, essa vai ser a nossa variável S12. Eu pedi para ele calcular isso, ele calculou agora a covariância, né, entre a nossa carteira 1 e a carteira 2. Tá? Então agora a gente pode usar, né, calcular essa expressão aqui. Tá? Talvez seja interessante colocar aqui, vamos chamar o coeficiente de R ao quadrado de A, o coeficiente de R de B e o coeficiente, e o termo que fica sozinho aqui, né, de C. Tá? Então eu vou definir essas variáveis, tá? Como aparece aqui. Então eu vou falar R igual a sigma 11, virou S11, né, mais sigma 22, S22, menos 2 vezes sigma 12, menos 2 vezes S12, dividido por R1 menos R2 ao quadrado, dividido por R1 menos R2 ao quadrado. O B é a mesma coisa, é menos 2 vezes R2 vezes sigma 11, R2 vezes S11, mais R1 vezes sigma 22, R1 vezes S22, menos sigma 12, S12, vezes R1 mais R2, R1 mais R2, dividido por R1 mais R2 ao quadrado. E o C, tá? A variável C, eu vou colocar C seguido de um underline, para não ficar confundindo com o nome da função C, que é a função de concatenar, tá? Para a gente evitar dar o nome de uma variável que já existe para uma função. Então eu vou ficar aqui com C, a variável C underline, vai ser essa expressão aqui, R2 ao quadrado, vezes sigma 11, que no R a gente está chamando de S11, mais R12 ao quadrado, R1 ao quadrado, perdão, vezes sigma 22, que no R a gente está chamando de S22, menos 2 vezes R1 vezes R2 vezes sigma 12, que no R fica menos 2 vezes R1 vezes R2 vezes S12. Tudo isso dividido por R1 menos R2 ao quadrado. Tá? Só para a gente ver, eu pedi para ele exibir as variáveis A, B e C, tá? Os parâmetros A, B e C, ele está exibindo aqui. E o que a gente pode fazer? Se eu substituir nessa expressão aqui em cima, né, essa primeira fração por A, tá? Menos 2 vezes essa segunda fração por B, e essa última fração por C, eu vou ficar com a expressão que descreve, né, com uma boa precisão, né, o número aqui não é exato, mas tem uma boa precisão, vai descrever com uma boa precisão a fórmula da nossa fronteira de variância mínima. Então, essa é a expressão da nossa fronteira de variância mínima. Está aqui, né? Tá ok? Aqui está a nossa fronteira de variância mínima, né, expressa agora matematicamente. Okay? Pois bem, e agora vamos só calcular alguns pontos sobre essa fronteira para fazer o gráfico, novamente o gráfico dessa fronteira. Primeira coisa que eu vou fazer um vetor de rentabilidades, tá? Que eu vou chamar de RSD, RSD, né? Tá certo? É o quarto vetor de rentabilidades aqui que a gente está fazendo no nosso exercício. Tá? Mas na verdade esse RSD é exatamente o RSB que eu criei agora há pouco, né? É uma sequência de comprimento 200 números, tá? Que oscilam entre o valor mínimo, que é o y mínimo menos 0,1, tá certo? Vezes o y máximo, e portanto o y menos 10% do y máximo, e um valor máximo que é o y máximo acrescido de 10%. Tá? Então vou ter de fato 200 valores de rentabilidades intermediários. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora os desvios padrões, substituindo as rentabilidades nessa expressão que a gente acabou de calcular aqui em cima. Né? Então, só que ao invés de eu escrever, né, esses números imensos aqui, eu vou falar a minha variância é A vezes R ao quadrado, mais B vezes R, mais C, underline, mais C, underline, puramente. Né? E como eu quero desvio padrão, eu vou pedir para ele tirar a raiz quadrada disso tudo. E eu vou chamar o vetor de desvios padrões que eu vou fazer, eu vou aplicar então essa fórmula, tá, nesse vetor RSD.
e eu vou obter um vetor de desvios padrões que eu vou chamar DSV-PDSD, né? É o nosso quarto vetor de desvios padrões, tá? Que vai ser então a raiz quadrada de A vezes RSD ao quadrado. O RSD, cada componente do RSD vai ser um desses R barras, né? Mais B vezes RSD, cada componente do RSD vai ser um desses R barras, mais o C underline, né? Tá ok? Mandei, tá? E agora eu tenho tá, os pontos necessários para plotar o meu gráfico, né? No eixo X eu mando ele gravar os DSVPDS, os componentes desse vetor DSVPDS, tá? E no eixo Y os componentes do vetor RSD. E aqui está o comando para plotar esse gráfico. Novamente, tá? Eu primeiro vou pedir para ele plotar os pontos que a gente obteve fazendo carteiras aleatórias, né? Depois, na segunda linha, eu estou pedindo para ele plotar a fronteira de variância mínima estimada de acordo com essa terceira e última forma de calcular essa fronteira. Eu vou deixar comentado isso aqui para, né, da mesma maneira, plotar primeiro os pontos, depois a gente vê que a fronteira de variância mínima está fazendo o contorno desses pontos. Tá? Vou pedir para ele plotar os dois pontos, né, que a gente tomou como referência para construir essa fronteira de variância mínima. Tá? E a última linha aqui, estou pedindo só para ele desenhar os eixos. Né? Então, vou dar o comando. Primeiro ele só vai plotar, né, os pontos das nossas simulações com valores aleatórios para a composição de carteira. E agora eu vou pedir para ele desenhar, né, a linha que descreve a fronteira de variância mínima, calculada agora de acordo com esse nosso terceira fórmula de cálculo, que talvez seja a mais direta. Então vamos mandar aqui, esperar um pouquinho, e aí está, né, a nossa fronteira de variância mínima novamente desenhada. Né? Então a gente viu três formas de desenhar essa fronteira. Talvez as duas últimas sejam mais interessantes, porque elas revelam, elas se baseiam, né, numa propriedade muito interessante dessa fronteira de variância mínima. E é isso aí, gente, é isso que eu queria fazer nesse vídeo, tá? Eu vou produzir agora um outro vídeo em que eu vou desenhar essa fronteira de variância mínima fazendo os cálculos integralmente no Excel, tá? O que a gente não vai conseguir fazer nesse outro vídeo, o Excel ele vai ter limitação computacional e também vai ser muito trabalhoso fazer no outro vídeo, essa nuvem de pontos, né, que a gente obtém quando a gente faz carteiras aleatórias, atribuindo pesos aleatórios, né, para cada um dos ativos. Tá? Mas a fronteira de variância mínima vocês vão ver que é relativamente fácil de fazer. Então, até o próximo vídeo.